Ótima notícia para o Fluminense, rival terá desfalque certo na semifinal contra o Tricolor. Tem moleque de Xerém como titular na seleção de categoria de base pela qual ele foi convocado, e o Felipe Melo fez a estreia dele no Seleção Sport TV, soltou o verbo e fez um comentário bastante interessante sobre a situação, o planejamento do Fluminense. Falaremos disso nesse vídeo, também algumas arbitragens definidas oficialmente para atualizar vocês. Isso e muito mais nesse vídeo aqui. Desde já te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Fluminense tem uma partida muito importante amanhã contra o Águia pela Copa do Brasil, tá nessa preparação com esse foco total, mas a gente já tem uma informação importante do jogo de domingo contra o Volta Redonda. O nosso adversário tem um desfalque certo para essa partida. Estamos falando do lateral direito Johnny. A gente falou sobre a transferência dele para o Volta Redonda. O Johnny tem contrato com o Flu até o fim de 2026, foi emprestado ao Voltaço para disputar essa reta final de Campeonato Carioca e também a Série B. O contrato dele é um empréstimo de 1 ano, sem opção de compra, e tem aquela cláusula de vitrine, né? Então o Volta Redonda ganharia uma porcentagem caso o Fluminense vendesse o jogador ao longo desse empréstimo, e também tem aquela cláusula de preferência, ou seja, se chegar uma proposta pelo Johnny, o Volta Redonda pode cobrir e manter o jogador em definitivo. Apesar de já ter sido anunciado, já ter feito sua estreia e tudo mais pelo Voltaço, o Johnny não irá jogar as semifinais do Campeonato Carioca. Isso porque no contrato dele com o Tricolor, né, no empréstimo dele ao Volta Redonda, está lá explícito no contrato que ele não pode enfrentar o Fluminense. É uma praxe muito normal ali, né, quando você empresta o jogador para uma outra equipe que acaba te enfrentando regularmente, o jogador não fica apto a jogar contra o seu próprio clube. Então, por conta disso, o Johnny será desfalque importante aí para o Volta Redonda na semifinal do Campeonato Carioca. Outra ótima notícia para o Fluminense vem lá do Sub-17. A gente tinha comentado aqui de 3 jogadores do Flu que foram convocados para a seleção da categoria, se preparando para o Sul-Americano Sub-17. Lateral direito Arthur Rian foi o último a ser convocado, mas também o atacante Wesley Natan e o meia Naran foram convocados para essa seleção. E rolou um amistoso no centro de treinamento da Federação Equatoriana, onde a seleção brasileira Sub-17 venceu o Equador de virada por 2-1. E o Naran, meia atacante tricolor, foi titular dessa seleção. Então uma ótima notícia, né? O moleque de Xerém, já são 3 indo para a seleção, um deles inclusive como titular. É uma ótima notícia não só para o desenvolvimento dele, mas também para o Fluminense, sinal de que a gente tem uma grande joia nas nossas categorias de base. Eu sempre que falo dessa molecada, eu sempre destaco o Wesley Natan, porque é um atacante que os jogos que eu vi dele me chamou a atenção. Por mais que seja muito jovem, não seja um cara muito alto, ele é forte fisicamente, muito rápido. Gosto demais desse jogador. Também tem o Arthur Rian, né, um jogador muito bem falado nessa categoria tricolor. Vale lembrar, né, esse Sub-17 agora é uma geração abaixo da esquadrilha, é a galera nascida em 2008 geralmente. É o caso desses moleques aí, esses jovens do Flusão, que estão na seleção brasileira Sub-17 vencendo o Equador de virada por 2-1. E já que eu citei rapidamente ali a partida contra o Águia de Marabá amanhã, eu tenho algumas informações importantes para trazer sobre esse jogo aqui para você, tricolor. Só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundão gigantesco a Central alcança. A galera chega junto, comenta sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o André Nunes, de São João da Barra, no Rio de Janeiro, para o Alcidinei, de Blumenau, Santa Catarina, Lauderano, do Distrito Federal, Robson, de João Dourado, na Bahia, para o Osvaldo, de Volta Redonda, e para o Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro. Abração pra galera tricolor ligadinha aqui no canal, convite mais do que reforçado, tá? Quer que mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde tá nos assistindo. Combinado? 2 informações importantes sobre essa partida de amanhã. Quero começar falando da arbitragem. A CBF definiu o David Oliveira Lacerda como responsável por comandar
essa partida. Falamos mais cedo, né? Águia e Fluminense será no Mangueirão, a parcial que a gente conseguiu apurar de momento de apenas 2.000 ingressos vendidos, então não teremos casa cheia, afinal Belém do Pará, que é onde é o estádio, é muito distante de Marabá, então naturalmente aquele fator casa, aquela pressão que alguns clubes menores conseguem impor, não vai acontecer nesse jogo. David Oliveira Lacerda vai apitar essa partida. O retrospecto dele em jogos do Fluminense ainda é bem curtinho, são apenas 2 jogos, uma vitória e uma derrota, 50% de aproveitamento. O último jogo foi vitória do Flu. Brasileirão do ano passado, 2024, Fluminense 1-0 Bahia, lá no Maracanã. Esse árbitro volta, portanto, a apitar uma partida do Flusão amanhã contra o Águia. E o time do Fluminense já viajou para Belém, uma viagem extensa, né? Já rolou essa viagem, 2 jogadores estão desfalcando esse elenco tricolor. Vou falar primeiro do Bernal, tá? O Bernal não viajou lá para Belém com a delegação tricolor, ele ficou de fora do último jogo contra o Bangu, e a explicação oficial do Fluminense é que ele sofreu uma pancada na perna e por isso estava se recuperando, né, desse probleminha físico, não teve condições de jogo contra o Bangu, foi poupado. Segue sendo preservado nesse jogo contra o Águia e sequer viaja para Belém do Pará, desfalque do Flu, mas ele não vem sendo titular, né? O Mano Menezes vem optando por um meio-campo formado com o Martinelli, jogando mais como primeiro, e o Hércules como segundo homem de meio. O Bernal acaba entrando mais ali no segundo tempo. Então, no desenho, o titular do Fluminense acaba não alterando tanto, mas está aí. O Bernal não viaja, segue de fora. A ideia é fazer aquele tratamento para que ele esteja em condições da semifinal, né? De poder participar ali, ser relacionado para a semifinal. Caso o Mano Menezes entenda que é necessária a sua utilização, aí sim ele vai para jogo. Situação similar com a do Thiago Silva. O Thiago Silva já está mais tempo fora, né? Desde o Fla-Flu. Teve aquele probleminha no pé esquerdo. Já aconteceu isso no ano passado. Lá no ano passado ele acabou forçando um pouco para voltar mais rápido, e com isso teve uma recuperação mais longa depois, ficou bastante tempo fora. O Fluminense não quer cair nesse mesmo erro. Então o Thiago Silva vem sendo preservado, vem fazendo tratamento, e a ideia do Flu é que ele esteja disponível para a semifinal. Nesse jogo ele sequer viajou, nos últimos também acabou não entrando, desde o Fla-Flu que ele sai no intervalo, Thiago Silva não jogou mais. A ideia tricolor é tê-lo à disposição no domingo contra o Volta Redonda, aí sim uma partida mais importante para a gente conseguir encaminhar essa classificação. São 2 jogos, né? O primeiro aqui no Maracanã, o segundo lá, né, em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. Então ter o Thiago Silva nessas partidas seria sim muito importante. O planejamento tricolor vai nesse sentido. GE traz para a gente essas informações que tanto o Thiago Silva quanto o Bernal não viajam por essas razões. E pegando o gancho, já que eu falei das partidas da semifinal do Campeonato Carioca, a FERJ definiu oficialmente quem serão os árbitros responsáveis por essa partida. O primeiro jogo vai ser apitado por Yuri Elino Ferreira da Cruz. Ele vai apitar esse jogo. O retrospecto dele são 9 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Ele apitou recentemente Fluminense e Nova Iguaçu 2-0 para o tricolor na partida de ida, portanto, nesse domingo agora, Yuri Elino Ferreira da Cruz comandará o jogo. A partida da volta, por sua vez, será comandada por Alex Gomes Stefano. Ele tem 7 jogos do Fluminense sob seu comando, são 3 vitórias do tricolor, 2 empates e 2 derrotas, um aproveitamento ali de 52,38%. Apitou alguns jogos do Fluminense no Campeonato Carioca. O último foi o Fla-Flu, justamente esse Fla-Flu que o Thiago Silva se machucou, tá esse tempo todo sem jogar. Nesse jogo, o árbitro da partida foi o Alex Gomes Stefano, jogo 0-0 no Cariocão dessa temporada. Então a FERJ já definiu oficialmente esses árbitros das 2 semifinais do campeonato. E teve moleque de Xerém dando entrevista a um canal de televisão, falou, claro, sobre a sua passagem no Fluminense e elegeu o seu jogo mais marcante com a camisa do tricolor. Estou falando do volante Alexander, hoje no Al Ahly da Arábia Saudita, foi vendido em meados da temporada passada pelo tricolor, foi uma peça importante ali no ano do título da Libertadores. Não dá para dizer que ele foi titular, porque ele se machucou no começo da competição, mas jogou ali na reta final algumas partidas, entrava bastante ali no segundo tempo, fez teve uma peça muito importante, uma participação importante na rotação daquele elenco. Ele era titular até se machucar, ele ganha a posição justamente no jogo contra o Sporting Cristal, lá no Peru, no primeiro jogo da Copa Libertadores da América, quando o Martinelli se machuca. E aí aquela semana ali é muito mágica, né? O Fluminense ganha do Sporting Cristal lá, o primeiro jogo do Marcelo, depois tem o segundo jogo do Carioca, a gente é campeão. Vivemos um período muito bacana ali, né? O Fluminense jogando muita bola, até o jogo contra o Cruzeiro, onde o Alexander, infelizmente, acaba se lesionando e fica bastante tempo
de fora. Em entrevista à TNT Sports, ele elegeu um jogo mais importante para ele na passagem pelo tricolor. Ele, claro, né, o primeiro mais importante é a final da Libertadores, né? Esse é o concurso, então ele elegeu outro. Estou aqui com as aspas do que disse o Alexander. Melhor jogo que tem é o Fla-Flu, jogo que você se concentra mais, dorme mais cedo. Aquele foi o melhor que eu tenho lembrança. Foi marcante porque eu tive a chance de marcar o gol do título. Foi o mais importante depois do título da Libertadores. A história toda que eu passei no Fluminense, dar um título importante em cima do Flamengo. Pois é, aquele jogo ali, o Alexander jogou muita bola, meu Deus do céu. E ele faz o quarto gol do Fluminense, no final das contas, como o Ayrton Lucas faz aquele golzinho no final, né? Vira o gol do título do Flu, então participa ali da campanha. É um cara que jogou muita bola aqui, infelizmente teve problemas com lesões, mas tem um potencial muito grande agora lá na Arábia Saudita. Até conversando com um amigo que é saudita, que torce pro Al Ahly, ele fala que o Alexander, ele, quando está em campo, ele é um jogador realmente muito acima da média, um craque. Mas ele, infelizmente, tem sofrido com algumas lesões no futebol de lá, tem atrapalhado um pouquinho o seu progresso. Era um cara que, enquanto esteve saudável aqui no Fluminense, nos ajudou bastante, principalmente no título da Libertadores. E essa tarde foi tarde de estreia do Felipe Melo. Como comentarista do Grupo Globo, ele participou do Seleção Sport TV, falou, claro, do Fluminense, e tem uma declaração importante dele aqui que eu separei, que eu acho interessante a gente debater. Só antes, lembrar você, ligadinho aqui na Central, correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal do Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal, fica por dentro de tudo que acontece com Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, é muito simples. Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, clica no link. Automaticamente você vai para o WhatsApp, para o canal da Central Fluminense no WhatsApp, aperta o botão seguir no canto superior direito da sua tela e você vai começar a receber tudo que acontece com Flusão na palma da sua mão, de maneira automática e 100% grátis. Beleza? Te espero por lá. Quero falar dessa declaração do Felipe Melo. Ele estava falando ali, o assunto era principalmente o Vitor Roque do Palmeiras, né? O Palmeiras querendo contratar o Vitor Roque, mas estava se fazendo uma análise do elenco alviverde. E o Palmeiras tem muitos jogadores da base. O Palmeiras lança muitos jovens, formou aí recentemente Hendrick, Estevão, entre outros grandes jogadores. O Palmeiras lança muito isso, tem esse trabalho muito bem feito. E o Felipe Melo começou a falar um pouco sobre isso, e aí, inevitavelmente, acabou citando o Fluminense. Nessa declaração dele, ele falou que diversas contratações que o Fluminense fez, sobretudo nessa janela de transferências, poderiam ser evitadas subindo jogadores da base. Ao ver dele, teriam jogadores mais prontos em Xerém, com mais qualidade do que alguns nomes que o Fluminense trouxe, gastou uma grana, enfim, para poder compor esse elenco. Ele não dá nomes, claro, ele não falou, fulano de tal era melhor do que essa contratação. Em geral, os comentaristas da TV aberta não costumam fazer muito isso, porque pega um pouco mal, né, e tal, mas não deu muito nome, no sentido, ele elogia em determinado momento o Canóbio, ele fala que acha o Canóbio um bom jogador, então o Canóbio não é um desses que ele está falando, mas as outras contratações ali, ele não é específico falando de nenhum jogador, mas ele comenta isso, que em determinados momentos o Fluminense poderia subir mais jogadores da base, em vez de ir ao mercado fazer contratações. Vale lembrar, né, para essa temporada subiram 3 jogadores, o Wallace Davi, o Isaac, recentemente, né, ontem renovou o seu contrato com o Tricolor, e o Riquelme Felipe, que inclusive vem sendo titular do Fluminense na ponta direita, o Arias vem jogando por dentro ali, o Riquelme vem sendo o titular. Felipe Melo dá essa declaração, é algo que grande parte da torcida cobra, inclusive, né? Principalmente quando o Fluminense faz contratações de nível duvidoso, vamos colocar dessa maneira, né? Às vezes o Fluminense gasta um dinheiro com um jogador mais experiente, mais rodado, mas poderia dar uma oportunidade para um jovem da base subir, enfim, demonstrar o seu potencial, o seu futebol, é algo mais barato, inclusive, para o clube, né? O salário de um jogador recém-promovido da base sempre é mais barato do que um outro jogador, que, enfim, ganha mais e tem todo o custo de aquisição, etc. e tal. Essa declaração do Felipe Melo é muito interessante, principalmente a partir do momento que vem de alguém que jogou, né, que teve lá de dentro, que conhece o meio do futebol. Porque assim, a gente como torcedor, às vezes acaba sendo muito simples a gente falar, né, pô, bota o fulano. O moleque tem 16 anos, mas bota porque ele é bom. Não é bem assim, existem várias coisas que acontecem, um processo de maturidade mental, até maturidade física também, para cada jogador. Mas a partir do momento que um cara que jogou bola, né, que, enfim, esteve dentro de campo, esteve desse lado, né, foi um jovem jogador um dia lançado na época na categoria de base do Flamengo, a gente para ouvir. Na minha maneira de enxergar, eu acho que sim, o Fluminense tem que lançar seus jovens jogadores, a gente forma jogadores em Xerém para isso, né? Essa molecada, ela é formada não só para vender, é para dar retorno técnico. A gente consegue isso com o André,
com o Alexander que eu acabei de falar, o John Kennedy fazendo gol da Libertadores, enfim, exemplos não faltam aqui no Flu. Mas a grande questão para mim é subir desenfreadamente jovens garotos não pode ser a solução de nenhuma equipe. E calma, a gente vai chegar lá, tá? Mas assim, porque o jogador jovem, naturalmente ele vai oscilar por conta da idade e tudo mais, mais do que um jogador experiente. Claro que o jogador experiente também oscila, mas um jogador jovem tende a oscilar mais. Então quando você começa a depender muito desses garotos, você acaba sofrendo mais com essas oscilações, você acaba sofrendo mais nas partidas importantes, que eles podem sentir a pressão, etc e tal. Claro que, por outro lado, né, isso não é uma justificativa minha, pelo amor de Deus, tá, gente? Para contratar jogadores mais experientes e de baixa qualidade. Isso não existe. Realmente, se você tem um jogador, vai trazer um jogador fraco, e você tem um moleque na base que está pronto ali para subir, sobe o moleque da base. Mas existe esse outro lado da moeda, não é tão simples como, pega essa molecada aqui que jogou a copinha, esse time aqui é bom, sobe todo mundo profissional e vamos jogar. Não é bem assim que acontece, tem todo um processo de maturação. Nesse ponto o próprio Felipe Melo ajudava muito os jovens, o Fábio ajuda, o Ganso, etc e tal. Então isso tudo tem que ser feito com mais responsabilidade. O Fluminense pode subir mais jogadores? Poderia subir mais jovens? Acho que sim, poderia dar algumas oportunidades a mais para alguns nomes que acabaram não ganhando tantas chances. O próprio Wallace Davi, por exemplo, né, tudo bem que ele tem uma lesão, mas não teve tantos minutos ainda desde que a equipe principal do Flu acabou retornando. A gente pode pensar aqui em outras posições. É que essa última safra do Fluminense, do Sub-20, eu não vejo tanta gente pronta. Mas nos anos anteriores, sim, né? A gente vê muito moleque. Esses 3 que subiram da esquadrilha, o Wallace, Isaac e Riquelme, era realmente a hora de subi-los. Talvez olhar mais pra frente, esses que a gente falou da Seleção Brasileira Sub-17 agora, Naran, Arthur Rian e Wesley Natan. Mas o Fluminense pode fazer um trabalho melhor nesse sentido de subir mais jogadores, mas não acho também que a gente deveria tratar isso como não traz ninguém não, porque em Xerém vai ter alguém melhor. Nem sempre é assim, porque a gente quer resultado. E aí, se o moleque de Xerém acaba não conseguindo render de maneira automática, fica bem complicado, porque a torcida vai cair em cima, vai queimar, como a galera gosta de dizer. Então, é uma situação bastante complexa, tá, gente? Felipe Melo deu essa visão, concordo bastante com ele, mas também tem esse outro lado da moeda que eu quis trazer aqui para vocês. Eu quero, claro, que você, agora que está assistindo aí, entre nesse debate comigo e com o Felipe Melo e comente aqui embaixo como é que você enxerga essa questão da transição do Fluminense da base pro profissional. Bota aí pra gente trocar aquela ideia, combinado? Vou ficando por aqui, um abraço aos nossos tricolores, tamo junto!